Bem-vindo ao nosso devocional. O tema de hoje é Jesus enxerga além da deficiência, baseado em João 9, de 15 a 25. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Havia em Jerusalém um homem que era cego de nascença. Quando os discípulos perguntaram a Jesus a respeito daquele homem, quem havia pecado para que ele nascesse cego, ele respondeu rapidamente que nem seu pai ou sua mãe haviam pecado, mas que aquela situação havia acontecido para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Logo em seguida, Jesus os orienta sobre fazer a obra de Deus enquanto é dia, pois a noite se aproxima, quando ninguém poderá trabalhar. É claro que Jesus não estava falando apenas sobre o dia e a noite em seus sentidos literais, mas sobre tempos difíceis em que anunciar o Evangelho se tornaria mais difícil. Depois de ter ensinado essas coisas, Jesus mistura terra com saliva e aplica nos olhos do homem cego. Quando o cego vai se lavar no tanque de Siloé, ele volta a ver. Depois de ser muito questionado sobre quem o havia curado, aquele homem faz uma poderosa declaração: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O mais incrível em toda essa história é o olhar de Jesus sobre aquele homem. Os discípulos apontavam sua cegueira como sendo fruto de um pecado dos pais ou dele próprio. Quem passava perto dele dificilmente via algo nele além do fato de ele ser uma pessoa cega. Mas Jesus, antes de enxergar a condição em que aquele homem se encontrava, viu quem ele era por trás da deficiência. Nós podemos passar pelas pessoas e as rotular a partir daquilo que nossos olhos podem ver. Mas Jesus vê além. Ele vê e reconhece essas pessoas por quem elas são, quem Ele as criou para ser. Hoje, revise o olhar que você tem acerca das pessoas e de si próprio. Antes de olhar o pecado que uma pessoa comete ou a limitação que ela possui, olhe com os olhos de Jesus e enxergue a humanidade que há nelas. Jesus deseja restaurar a dignidade das pessoas, dignidade essa que tem sido roubada pelo pecado. Você pode orar a Deus e pedir que Ele purifique o seu olhar e alinhe o seu coração ao dele? Senhor, obrigado por nos olhar além das nossas deficiências.
Somos pecadores e indignos do teu perdão. Mas fomos comprados com preço de sangue para sermos livres da condenação eterna. Nos dê compaixão pelas pessoas e nos ajude a olhar para elas como o Senhor olha para nós. Em nome de Jesus. Amém.